Bom, hoje é dia do áudio aberto e a gente está aqui, o projeto de 2025 é a Casa do Eu. E eu vou falar um pouco, né? Na verdade, o artigo principal, eu refiz a introdução detalhando toda a minha jornada até chegar na história da Casa do Eu. Vou explicar melhor toda a ideia do conceito, etc, etc, né? E a importância, na minha visão, da gente estruturar esse projeto dentro da jornada da escola. Mas a gente está fazendo um revival, né? Um revival dos artigos da escola, porque a gente vai andando para frente, e aí o acervo às vezes vai ficando esquecido. O Renato, muitas vezes, aqui da escola, diz, pô, lembrei daquele conceito, lembrei. E a gente não fazia essa lembrança. Então a gente está fazendo. Todo dia a gente pega um artigo antigo, estamos trabalhando com os artigos de 2024, por volta de fevereiro, março, porque eu acabei não botando data nos artigos, e aí a gente então está trazendo esses artigos de volta. O artigo que a gente trabalhou, como tornar as coisas chatas em menos chatas. É uma conversa com a bimodalização. Lembram vocês que a gente fez aqui uma leitura intensa de autores da inovação pessoal. E esse livro é o livro do Sem Esforço, Torne Mais Fácil o que é Mais Importante, do Greg McKeown. Então ele vai falar muito, né, dessa ideia de que você tem que definir, sair do Zeca Pagodismo, sair de ser levado, né, e passar a levar a sua vida. Eu aqui na Sauna com o Herculano, a gente tem uma brincadeira, né, que acabou ficando aí uma espécie de mantra quando a gente está na sauna, etc. Tal, né? A gente fala, né, não deixe os cavalos. A gente fala sobre vários assuntos, aí no final a gente diz, bom, qual é a mensagem final, Herculano? Aí ele fala, aí eu falo e ele fala, né? Não deixe os cavalos conduzirem a sua charrete, né? Ou a sua carruagem. E a gente normalmente é isso que o McKeown está falando. Não vamos deixar que os cavalos conduzam a nossa carruagem. Aí, logo de primeiro momento, a gente fez uma discussão que é interessante, e às vezes a gente está andando em todas as situações da vida, né? Seja em relação a relações sexoafetivas, trabalho, momento de vida, etc, etc. Às vezes as pessoas, né, vêm aqui, poxa, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, eu estou com 65. Eu estou aposentado. Estou esperando sair a aposentadoria, que o INSS é uma bagunça, mas desde abril eu estou aposentado. Então eu estou trabalhando, né? Estou esperando a venda de um apartamento no Rio. Então, eu não quero fazer fumaça. Eu estou no meu Ikigai. Eu estou no meu tapete de Aladim, que é o desenvolvimento de conceitos. E aí a pessoa chega e começa a falar, cara, às vezes vem alunos aqui, não esses atuais, mas os alunos antigos, às vezes vêm e começam a falar, ou tem pessoas que entram, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo, cara, você está numa faixa etária, né? E a gente divide em 5, primeira em casa, segunda quando a pessoa sai, né, da mesada, e aí pega a primeira coisa para trabalhar, etc, tal, sai de casa, não sei o quê. A terceira, quando ela vive uma crise em que ela diz, cara, eu estou fazendo advocacia, mas quero fazer filosofia, como foi aquele caso lá do Pondé, que ele era médico e resolveu ser filósofo, e aí então ele vive a crise da terceira idade. A quarta idade é essa que eu estou entrando, né, no momento que você vive a independência financeira, e a quinta idade é quando você, galera, estou indo embora, um abraço, um queijo, faz uma avaliação se você conseguiu se potencializar o máximo que você queria. Então você tem que localizar a pessoa, né, em todas as situações. Então isso é uma discussão que está aqui no artigo. A outra, o perfil inovador, que é uma coisa que entra lá embaixo, no primeiro andar, que a gente ainda não falou, que é a sala das características da pessoa. A pergunta que a pessoa tem que se fazer é o seguinte, o quanto você gosta de desafio? Quanto mais você gosta de desafio, mais disruptivo você é. Se junta isso com a capacidade abstrativa,
Então você é um cara que está o tempo todo curioso, está querendo caminhar. Então isso é uma coisa importante, né? E aí depois tem as atividades que também variam com essas faixas etárias. Eu já fui operador, depois eu fui convidado para ser disseminador como professor, e hoje eu sou um disseminador barra conceituador. Eu crio conceitos. Em algumas pós-graduações que eu dou aula, a pessoa às vezes ela dá aula, mas ela não é conceituadora, ela organiza os conceitos dos outros. Então tem que ver como cada um. Aí está se falando de chatices relevantes e chatices irrelevantes. Aí aqui eu tenho uma coisa que eu achei interessante, né? Que é uma frase importante da nossa querida Ayn Rand, né? Que eu botei. Você pode ignorar as suas chatices relevantes, mas não ignorar as consequências de ter ignorado as chatices relevantes. E aí se lembra todo o trabalho que eu tenho feito com os empreendedores, é isso, todo mundo fala que montar uma empresa e sair falando que você quer fazer isso, quer fazer aquilo, isso é bacana. Mas tem as chatices relevantes, que é cuidar da grana, que é você ter uma série de coisas, dos impostos, né, de como você organiza a empresa, etc, etc. Não misturar o pessoal com o empresarial, e tudo isso são chatices relevantes, né? E ele fala muito disso, né, da capacidade que a gente tem de trabalhar com essas chatices relevantes e separar o que é chatice relevante e o que é chatice irrelevante, que a gente não deveria ficar se preocupando, para a gente focar naquilo que é mais importante para a gente. Então são essas as coisas. Ele fala que você tem que procurar trabalhar as chatices relevantes da melhor maneira possível. Ou você terceiriza, como eu fiz com a advogada na questão da aposentadoria, e ele diz, essa questão, quando ele falava que tinha que fazer ligações chatas, ele disse, abro aspas para ele, para o McKill, em questão de segundos tive a ideia de fazer as chamadas da banheira, isso mudou toda a experiência. Ou seja, quando ele tinha que fazer chamadas chatas, ele resolveu fazer da banheira, que pelo menos ele criava uma historinha mais interessante. Então esse é o resgate do artigo. Aí, o artigo principal, eu fiz a revisão da introdução do novo livro, né? Aí pedi para o GPT, no livro vai ter um título mais burocrático, e aqui ficou A Casa do Eu, a bússola que faltava para a sua vida fazer mais sentido. Então a primeira coisa que a gente conversou ontem, inclusive, a gente já estava falando um pouco sobre isso, que é, objetivamente, eu não gosto daquele termo na prática, né? Eu gosto do termo operacional. Operacionalmente, o que a Casa do Eu significa? Né? E aí vem a questão. E aí o que a gente tem é o seguinte, todo o trabalho operacional, em cima do trabalho operacional, seja ele qual for, vai trocar um pneu. Trocar o pneu. Existe uma metodologia de troca de pneu. Primeiro você puxa o freio de mão, depois você solta um pouco os parafusos, aí você levanta, aí depois você tira e faz assim para evitar problemas. Então tem uma metodologia, mas em cima dessa metodologia teve determinadas teorias. Por que você tem que soltar um pouquinho o parafuso? A pessoa às vezes nem sabe, mas criou a metodologia, porque teve uma teoria. Então a gente tem as teorias e a gente tem, em cima das teorias, que estão mais em cima ainda, né, você tem os campos de conhecimento, você tem as ciências. Em que tipo de ciência a gente está trabalhando? Então, a primeira coisa que eu falo na introdução do artigo é que, desde a caminhada que eu tive aqui dentro da Bimodais, a gente passou por algumas coisas. Eu quero entender o digital. Tá, beleza, o quê? Você vai pegar o quê? A ciência, a economia, a comunicação? Aí começa, né? A informação, eu fiz mestrado e doutorado em ciência da informação. É isso? Aí eu comecei, liguei para o Pierre Levy, falei com ele, Pierre Levy, como é que é? Trocando e-mail, né? Não foi pelo telefone. Como é que é a parada? Aí ele falou, a ideia é a antropologia cognitiva. É analisar o passado baseado na cognição. Beleza, achei bacana, peguei.
Depois a gente caminhou para a antropologia da sobrevivência, porque a gente trouxe a questão da população, etc. Tal. Aí daqui a pouco eu falei, cara, não é nada disso, é futurismo competitivo. Numa ideia de vender melhor a ideia da escola, aí a bimodais, futurismo competitivo, funcionou durante um período. E a gente hoje caminhou para a ciência da inovação. A Bimodais é uma escola da ciência da inovação e eu me caracterizo como cientista da inovação. Depois, o que você faz? Eu sou um cientista da inovação. Eu desenvolvo a ciência da inovação. E a partir daí a gente então criou um novo campo. Ah, mas aqui e ali aparece a ciência da inovação. Mas a gente trabalhou. Aí não tem nenhum autor que nos influenciou. A gente achou melhor criar a ciência da inovação e dividir. Civilizacional, grupal e pessoal. Os livros foram produzidos, Administração 3.0, Civilização 2.0, Sapiens 2.0, todos eles falando qual é o efeito, né, desse ambiente novo na civilização, nas empresas, nas organizações, nos coletivos e no indivíduo. Beleza. Agora, terminou tudo isso, fala assim, qual é o novo desafio? E a gente precisa de desafio, eu sou barraqueiro de praia deserta. Aí vamos pegar, a ideia é, vamos estruturar de uma maneira bem feita a inovação pessoal. Então a gente cria um novo campo, que é a inovação pessoal, e a gente precisa criar esse novo campo. E aí então a gente fala, bom, vamos criar uma coisa que não tem nada mais a ver com o digital. O que tem a ver com o digital? Há uma necessidade muito grande das pessoas terem, desde muito cedo, um aprendizado existencial, coisa que a gente não tem na escola hoje. Os cursos de filosofia não são cursos de aprendizado existencial. Está falando, né, história da filosofia e não aprendizado existencial. Então, precisa do aprendizado existencial. Beleza, como é que a gente faz o aprendizado existencial? Como é que organiza isso? E aí, baseado, eu tenho uma capacidade, eu percebo isso, um potencial em sintetizar as coisas, de organizar as coisas, de juntar as coisas, depois de, sei lá, mais de 150 livros lidos aí na inovação pessoal, em todos os campos aí, autoajuda, entre aspas, né, psicologia, neurociência, autobiografias, etc., etc., né, filosofia, ética filosófica, etc., etc., todas essas coisas, estoico, ikigai, tudo isso, a gente tem que organizar isso. E aí está tudo bagunçado. Então o que a gente faz? Casa do eu. Divide os andares, mostra que no alto o que a gente tem para resumir. Isso vem de um tempo lá de trás, quando eu criei o edifício do pensamento, que eu dividi, já tinha essa estrutura do edifício do pensamento, que foi o que vem antes da casa do eu. Que eu digo, vem primeiro o operacional, depois as reflexões sobre embaixo as reflexões sobre o operacional, a metodologia, a teoria e a filosofia. Na época eu estava chamando de filosofia. Então, mostrando que aquilo ali caminhava, eu pego a essência do fenômeno, analiso e vou descendo, depois chegar lá embaixo, eu volto tudo e vejo onde tem o buraco. Isso organiza, né, o pensamento, né? Como é que a gente estrutura o estudo de um fenômeno. Mas a casa do eu, a gente trabalha nesses 4 andares, mostrando o seguinte, que quando eu tomo uma decisão existencial, lá em cima, que eu escolho os paradigmas mais fortes, que eu escolho os mandamentos, que eu decido qual é o meu ikigai, que eu escolho, né, que eu vejo quais são as escolhas que o ser humano tem, e aí eu vou para o segundo andar, eu vou para o operacional, porque aí eu tenho que resolver os meus problemas de relacionamento, de moradia, emprego, grana, né? Eu tenho que organizar tudo isso, saúde. Se eu tenho uma visão mais ampla lá em cima, eu tenho mais facilidade aqui embaixo. E aí eu já entro para o primeiro andar, que a gente tem falado com ele, que é o bom TRC, o mau TRC. Eu tomo determinadas decisões. Eu estou melhorando ou estou piorando a minha qualidade? O que os cachorrinhos lá embaixo estão me dizendo? Aí ontem eu fiz a discussão dos traumas. Eu tenho traumas, os meus traumas são leves ou são profundos? Se são leves, com quem que eu posso trabalhar? Como é que eu posso, de maneira preventiva, evitar esses traumas? E como é que eu posso, de maneira pós-ventiva, já que eles apareceram, saber aonde que eu faço, que tipo de terapia eu faço?
Tudo isso está bem organizado. Cada sala dessa tem os seus mandamentos, cada sala dessa tem as frases, cada sala dessa tem os autores, mostrando que há uma relação. Aí você vai dizer, e eu sou quem? Eu sou a casa do eu? Não, a casa do eu, você frequenta a casa do eu. Você não é a casa do eu. Nós somos uma energia que está dentro dessa casa. E a qualidade da nossa vida depende de como a gente tem consciência e se relaciona com essa energia. Já disse aqui e vou repetir. Quando você morre, o que some? Que o pessoal chama de alma. A alma dele subiu. O que o pessoal chamava de alma? É energia. Né? Se você vê um bicho morto na rua, o que sumiu ali dele? A energia. Se você morrer, o que some de você? A energia. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter consciência da sua energia, perceber que a sua energia está lá embaixo com a série de cachorrinhos e tal, e conforme você vai tomando melhores decisões, essas energias vão ficando mais constantes. Qual é a vantagem disso? Por que a gente vive mais quando faz isso? Porque a gente gera químicas positivas, essas químicas vão para o corpo, no corpo a gente cria uma imunidade, né? Uma pessoa mais deprimida tem muito mais chance de ficar doente do que uma pessoa que está com alto astral. Então, quanto mais você vai alimentando os cachorrinhos, eles vão balançando o rabinho, mais eles vão... Qual é a contrapartida? Eu jogo energia no corpo e aí você consegue gerar uma espécie de Rivotril orgânico e você não precisa tomar o remédio fora. Cada deprimido ele começa a tomar remédio. O remédio melhora um pouco, mas ele não é uma energia orgânica. As pessoas falam tanto de coisas orgânicas, né? Ah, vou comer cebola orgânica, vou comer alho orgânico, vou comer frutas orgânicas, etc. Tal, e não estão preocupados em produzir o Rivotril orgânico, que é uma coisa fundamental. Então aí está a introdução da Casa do Eu e a linha de raciocínio é essa. Vamos pegar umas frasezinhas boas aí. Toda metodologia eficaz nasce de uma teoria clara e bem organizada. O novo Sapiens exige um novo campo conceitual para viver melhor no século XXI. O caos da inovação pessoal só será vencido com muito esforço de organização conceitual. Viver de forma mais singular exige, antes, pensar de forma mais estruturada. Viver na civilização 2.0 exige uma adultização radical, mais responsabilidade, criatividade e singularidade. A ciência da inovação bimodal revela que nossa vida na macrohistória humana está redondamente equivocada. Eu vou, de novo, abrir com a frase que a gente ontem usou, essa frase do Sartre, eu vou repetir essa frase do Sartre e trouxe ela para a introdução. Eu acho ela fantástica. Não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Vou repetir. Não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Jean-Paul Sartre. Olá! Vamos mergulhar hoje num conceito bem interessante, a Casa do Eu. A ideia vem de um artigo do Carlos Nepomuceno. Isso, e ele descreve como uma espécie de mapa interno, né? Exato, um mapa para a gente navegar o que ele chama de civilização 2.0. Nossa ideia aqui é tentar entender como essa metáfora pode, assim, nos ajudar a ter mais coerência hoje em dia. Que é um desafio e tanto, né? Com certeza. A base disso tudo parece ser uma percepção de que os sapiens do século XXI, precisa de um novo campo conceitual. Uma forma diferente de se pensar, basicamente. Isso. Como o próprio material diz, antes de ter uma prática que funciona, é preciso ter a teoria bem organizada, né? Parece que arrumar o pensamento é o ponto de partida. Faz sentido. Então vamos olhar mais de perto essa Casa do Eu. O autor apresenta como uma estrutura, tipo com andares, salas, para organizar a tal da inovação pessoal. E Nepomuceno é apresentado como curador da Bimodais, cientista da inovação. Ele tem essa bagagem. Sim. E tem uma frase lá que me pegou. Viver de forma mais singular exige antes pensar de forma mais estruturada. Forte, né? Muito. Sugere que a nossa autenticidade,
depende dessa clareza interna antes de tudo. E essa necessidade de estrutura, bom, não é à toa. O material coloca isso no contexto da civilização 2.0. A nossa era atual, né, de tanta mudança digital rápida. Exatamente. E segundo o autor, isso cria um caos da inovação pessoal. Uma bagunça conceitual mesmo. Uma bagunça como assim? Essa desorganização interna acaba sendo um freio, sabe? Impede que as pessoas realmente alcancem o potencial delas nesse novo cenário. Não é só se sentir perdido. Entendi, é uma barreira real para o desenvolvimento. Isso, uma barreira concreta mesmo. Certo, então a casa vem como uma resposta para essa bagunça toda, mas como funcionaria assim na prática? Olha, o texto diz que o propósito é integrar coisas essenciais que muitas vezes parecem soltas. Propósito de vida, rotina do dia a dia, as emoções. Ah, interessante, juntar tudo isso. Exato. Funciona como um guia para se conhecer melhor, mas olha que interessante também como ferramenta para educadores, terapeutas, para ajudar outras pessoas nesse processo. Para organizar os outros também, então. Sim, e tem outra citação marcante. Organizar o ambiente de diálogo existencial tornou-se uma necessidade existencial. Nossa. Ou seja, essa arrumação interna deixou de ser algo opcional, virou sobrevivência quase. Pois é, e essa urgência fica maior ainda com as demandas específicas dessa tal civilização 2.0. O texto fala numa adultização radical. Adultização radical, o que seria isso? Basicamente que a gente é cada vez mais cobrado para assumir responsabilidade total pela nossa vida, sabe? Ser mais criativo, construir uma identidade única. Uma autogestão muito maior do que antes, né? Muito maior. E aí a Casa do Eu entra como um modelo mental para ajudar nessa adaptação, para a gente não ser atropelado por tudo isso. Faz sentido. E como isso conversa com as outras ideias do autor? Tipo, a ciência da inovação bimodal, que o material cita. Parece algo mais técnico. Ele conecta sim. Essa ciência, segundo o Nepomuceno, estuda como as grandes mudanças na sociedade acontecem, sabe? Muitas vezes em ondas que quebram tudo. Ondas disruptivas. Isso. E a ideia é que a gente está vivendo uma dessas ondas agora. E isso meio que invalida a nossa visão antiga de como a história e o progresso funcionam. Ah, entendi. Se o jeito que a sociedade muda é diferente do que a gente pensava, As ferramentas para a gente navegar a nossa própria vida também precisam ser novas, radicalmente novas. E a Casa do Eu seria uma dessas ferramentas mais adequada para essa realidade que ele chama de bimodal. entendi a conexão. Então, a própria natureza da mudança hoje, segundo essa ciência, reforça a necessidade de ter um modelo mental interno, Mais forte, mais estruturado. como a casa do eu. Exatamente. Não é só bem-estar, é adaptação mesmo. Uma adaptação a um novo momento histórico. Precisamente. A Casa do Eu não é vendida como mágica, né? Mas como um modelo conceitual que é necessário para a gente dar conta dessa complexidade toda, das exigências da nossa era. É um convite, então, para estruturar o pensamento sobre nós mesmos. Sim, para poder agir com mais propósito, mais singularidade. Bom, resumindo, então, a grande sacada aqui é: para viver de um jeito mais autêntico e eficaz nessa civilização 2.0 tão complexa, a gente precisa primeiro organizar nosso espaço interior. Isso. E a Casa do Eu é a proposta do Nepomuceno para essa arquitetura interna. Uma arquitetura da mente, quase. Pode-se dizer que sim. E para fechar, o material deixa a gente com uma pergunta bem direta, né? Quase um chamado para a gente olhar para dentro. Qual a pergunta? Como está a sua administração da tua casa do eu? Simples, né? Mas convida uma reflexão profunda. Sobre como a gente gerencia pensamento, emoção, rotina. E o propósito, principalmente. Como a gente gerencia tudo isso nesse mundo que não para de mudar? Uma boa questão para a gente levar, né?